questões, principalmente na área né, de criança, que são os futuros das gerações e que a gente precisa, então, pensar em relação a tudo isso. E nada melhor do que a gente falar, então, hoje, né, sobre esse assunto. Também queria dizer que eu estou muito feliz que hoje, né, dia 15 de outubro, dia dos professores, eu estar aqui exercendo uma das coisas que eu mais amo, né, da minha profissão, é de dar aula, de espalhar conhecimento, de poder conversar com as pessoas, contribuir, pelo menos com um pouco daquilo que eu sei, que eu tenho certeza que faz muita diferença para as pessoas, né? E a gente, quanto mais a gente compartilhar o nosso conhecimento, mais a gente também vai receber com isso, né? Então, acho que agora tá ok. Ninguém me mandou mais mensagem, então posso largar o meu celular e a gente começar, então, essa aula linda que foi preparada com muito amor e com muito carinho. Gente, quero que vocês me digam se estão vendo, né, a tela do computador e eu poder, então, estar aqui compartilhando com vocês hoje dessa aula que, para mim, dá um delay, né? Então, parece que não está ainda aparecendo, mas logo já aparece para vocês. Ah, tá. Ok, já está aparecendo sim. Bom, então vamos lá. Uma das coisas que eu gosto muito de começar falando, né, quando a gente fala de nutrição infantil, é exatamente a gente começar pensando da onde que nasceu a vida. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, né, eu queria me apresentar também, para que quem não conhece, quem está aqui hoje, né, poder conhecer um pouquinho mais de mim. Então, eu sou a Carol Bandeira, eu sou mãe do Caio, da Mainá e do Kael. Eu sou nutricionista, sou professora universitária, né, e pesquisadora. Sou especialista na área de nutrição materno-infantil. Fiz pós-graduação em nutracêutica em Lisboa, na Universidade Lusófona. E fiz o mestrado e o doutorado, que daqui a um mês eu defendo meu doutorado, pela Universidade Federal, a universidade a qual me acolhe e a qual eu trabalho com pesquisa com o Ministério da Saúde, né? Então, atualmente eu estou, né? Eu falo que eu não sou, eu estou como pesquisadora e conteudista do Ministério da Saúde, trabalhando na área de saúde materno-infantil, junto com um grupo de pesquisadoras, nutricionistas, médicas, enfermeiras e muitas outras pessoas da área de materno-infantil, né? Na área de saúde materno-infantil, especificamente na área de gestantes e de crianças e adolescentes, ao qual eu trabalho atualmente. Eu sou membro do CORAMAS, né, do Comitê Regional de Aleitamento Materno e Alimentação Saudável da Grande Florianópolis, e tenho uma coluna, antes era na revista Versar, do Diário Catarinense, e hoje ela foi transformada para uma coluna na NSC Total, que ela é afiliada da Rede Globo, e essa coluna, então, ela abrange vários temas, obviamente, principalmente da área de materno-infantil, que é a minha especialidade, mas abrange outros assuntos também, né, de poder, então, falando de outras coisas que são relacionadas e linkadas com a nutrição. E sou uma das gestoras, né, idealizadoras do Instituto Ciclo Saúde e Ensino, e tenho a clínica, que é onde eu estou hoje, para a gente estar aqui conversando, né? Porque se fosse em casa, a gente estaria com 1.000 pessoas, todo mundo correndo, porque a gente sabe que hoje, né, a nossa vida ela tá um pouquinho diferente daquilo que era antes, né? Então, aqui hoje a gente conversar e ficar um pouco mais tranquilo, eu estou aqui hoje para a gente poder fazer essa aula que foi preparada com tanto carinho. Então, para quem não sabe, o Instituto Ciclos, ele existe já há 2 anos, né? Ele, efetivamente, ele foi colocado para todas as outras, para as pessoas, né? Nas redes sociais.
Nesse ano, né, de 2020, houve uma transição aí bastante importante, principalmente para mim e para a Patrícia, que é a minha sócia, e onde a gente trouxe as especializações, os cursos de pós-graduações que já existiam de uma outra instituição, a qual eu já coordenava, e trouxemos para dentro do Instituto Ciclos. A gente tem a pós-graduação de nutrição materno-infantil, a qual eu sou a coordenadora, e a aula inaugural, e que vai ser a primeira aula, é a aula do dia 23 agora, de outubro, né, com a professora Mônica Assunção. E a gente tem um time de profissionais incríveis aí, que são bem renomados na área, né, de materno-infantil, e todos são professores, né, e também atuantes na área clínica, e isso traz uma outra visão também, né, como profissional para os profissionais também, que isso é muito importante. Então, vamos começar então falando um pouquinho sobre a obesidade infantil. Eu gosto bastante de falar sobre que a obesidade infantil, na verdade, né, quando a gente pensa nela, ela é mais fácil, né, a gente prevenir do que a gente tratar. Então, né, tem se dito com frequência que tratar pacientes obesos é um enorme desafio, e nem todos os profissionais estão preparados para isso, né? Para enfrentar. A criança obesa, por razões absolutamente compreensíveis, é mais desafiadora, já que, via de regra, a criança não tem a vaidade que os adolescentes e os adultos passam a ter. Portanto, reeducar sua alimentação é entendido como um castigo. Daí, a cooperação tão fundamental para que se obtenha, né, um bom resultado final fica muito comprometida. Quando a família ainda mantemos, né, certos conceitos de que a criança gordinha é a criança saudável, que a criança não pode perder peso sob pena de não crescer ou comprometer seriamente seu crescimento e desenvolvimento. Então, essa parágrafo todo, né, foi tirado, então, daqui do Instituto da Criança, e eu acho que é muito relevante para a gente começar a falar, então, sobre a obesidade infantil. Quando a gente fala, então, de obesidade infantil e a gente fala de prevenir, né, que é mais fácil do que tratar, a gente tem que começar a pensar que a obesidade, ela se previne, né, desde antes de engravidar, né? A gente fala que a obesidade, ela se previne na pré-concepção. E aí eu vou trazer alguns dados bem importantes e a gente vai conversando ao longo aqui dessa aula para vocês entenderem melhor o porquê que a gente fala isso. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a epidemiologia hoje, né, da obesidade infantil no mundo, a gente tem 41 milhões de crianças menores que 5 anos, elas apresentam sobrepeso e obesidade. Isso são os últimos dados que a gente tem, tá? Em 2016. Mais de 340 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos estavam com sobrepeso e obesidade em 2016. E estima-se, né, que em 2025 o número de crianças obesas no mundo chegue a 75 milhões. E aí, a obesidade, ela é prevenível, né? Embora hoje seja uma pandemia mundial. E a gente sabe que está cada vez mais, né? Eu mesmo no consultório tenho recebido cada dia mais crianças com sobrepeso e obesidade. E é algo extremamente assustador, porque são menores, né, inclusive do que 5 anos. Indo um pouco fora do que é o que tem as nossas últimas evidências, né, que é de 1 a cada 3 crianças brasileiras apresentam excesso de peso, entre meninas e meninos de 5 a 9 anos. Então, só para a gente ter uma noção, hoje eu tenho a maioria dos meus pacientes, as crianças que chegam no consultório entre 4 anos, 3 anos, têm colesterol alto, são hipertensas, né? Os que são maiores, entre a idade de 5 até 13 anos, possuem muita sobrepeso e obesidade.
E isso é o fato do quê? De tudo que isso que está acontecendo, essa transição epidemiológica, né? Que está ocorrendo no mundo e que as famílias, né, por conta de uma demanda também, né, de trabalho, de tudo, acaba por fazer as coisas que são mais facilitadas, né? E aí a gente tem um dado, né, que é bem importante, que é na América Latina, o sobrepeso e a obesidade, né, as crianças entre 5 a 11 anos varia de 18,9% a 36,9%. Então, a gente tem aí algo muito representativo, né, e que a gente precisa entender que a gente precisa fazer algo, e nós, enquanto profissionais, né, da área de nutrição, que é aquilo que a gente tem que fazer, né? Educar nutricionalmente as pessoas, né? A população. E que a gente comece, então, com as crianças, que ainda é tempo, né? De poder reverter tudo isso. A gente tem aqui alguns dados também que eu trouxe, né? De notificações, então, do Sistema de Vigilância Nutricional, né? De 2019, revela que 16,3% das crianças brasileiras entre 5 e 10 anos estão com sobrepeso e 9,38% com obesidade e 5,22% com obesidade grave. Em relação aos adolescentes, a gente tem 18% apresentam sobrepeso, 9,53% são obesos e 3,98% têm obesidade grave. E aí a gente começa a ver, né, que quanta coisa parecida entre crianças e adolescentes, os números, né? E mais ainda a gente vê os transtornos alimentares que estão erradicados aqui, né? Que estão no meio de tudo isso, né? Porque as crianças, hoje, a criança ela não faz as coisas e não fala por maldade, né? E aí começa a se crescer com bullying, com tudo isso. E as crianças começam, então, a ter os transtornos alimentares, né? De bulimias, muitas vezes bulimia seguido de uma anorexia, ou de transtorno compulsivo, né? Alimentar, de comer até doer, né? Como a gente sabe. E aí, tratar esse tipo de criança, desse tipo de adolescente, já é algo um pouco mais difícil, né? Por isso que a prevenção, quando a gente fala de prevenir, né, a obesidade, a gente fala do quê? De pré-concepção. Por quê? Porque aonde que começa essa pré-concepção? Onde que começa a nossa vida, né? A vida, ela começa de uma reprodução ou natural, né? Ou de uma reprodução que foi assistida, né? Que foi programada, né? Através de uma... Então, quando a gente para pensar e olhar tudo isso, a gente começa a entender que se eu começo a preparar os meus óvulos e os meus espermatozoides lá antes de qualquer coisa, eu vou estar preparando, né, essa criança e esse futuro adolescente para uma nova geração, podendo, então, diminuir chances de doenças crônicas não transmissíveis, né? Por quê? Porque a gente pensa assim, se a nossa vida ela começa na concepção, e antes disso, a gente tem um pai e uma mãe, mas nós temos contribuições genéticas também, tanto de pai quanto de mãe, né? E o papel-chave de tudo isso é essa pré-concepção e essa gestação. Então, a gente precisa fazer o quê? Nutrir o corpo, né, tanto de pai e de mãe, para fazer modificações de expressão genéticas, porque nós temos, o que a gente tem hoje, né? Temos um pai e uma mãe que são pessoas estranhas, que se uniram e que têm pais e mães também, que são os avós, que trazem cargas genéticas também de doenças, né? E que a gente precisa fazer uma modificação de expressão genética para arrumar o terreno e vir esse óvulo e esse espermatozoide sadio. Então, 20% de contribuição genética dos pais, né, vem dos pais. E 80% vem dessa contribuição epigenética, que é de pai e de mãe nossos, né?
E aí a gente ter essa pré-concepção, então, né, bem organizada, com uma dieta organizada, com os nutrientes necessários que a gente precisa para a gente fazer essa gestação, que é tão importante, né? De falar dos primeiros 1.100 dias, que é o momento que vale ouro na vida, porque é o imprinting metabólico, é onde começa tudo isso, né? E aí a gente conseguir virar essa chave, arrumar o terreno e fazer, então, com que essa criança venha ao mundo com menor chances de ter ou desenvolver qualquer tipo de doenças que vieram nos genes dela, né? E aí a gente tem essa revisão aqui que fala exatamente disso, né? O que essa programação fetal, essa revisão de literatura ela fala? Ela fala que bases biológicas e evidências epidemiológicas, né, acontecem aonde? Da contribuição de crescimento fetal e de pós-natal na composição corporal. E para isso, a gente precisa fazer o quê? Programação fetal entre gerações. E o que é isso? Na verdade, a gente tem, então, a contribuição materna na geração da minha mãe, por exemplo, que começa tão precocemente quanto o próprio processo da minha gestação, né? Então, isso antes lá de eu nascer. Por quê? Porque a gente tem os folículos que são primordiais, né? Que são originados ainda na primeira metade da vida fetal. E aí, quando fica até antes, né, da vida da puberdade, a gente começa então a produzir isso no nosso organismo. E aí faz o quê? Faz uma programação. A gente tem tudo isso que a gente vai trazer lá do comecinho da nossa vida, antes mesmo da gente nascer, até o momento da nossa puberdade, né? Para que a gente consiga, então, quando a gente for gestar, a gente tenha mais óvulos e mais espermatozoides sadios. Porém, a gente tem essa carga genética que a gente já usa. E isso é formado desde antes da gente ser gerado. Então, por isso que a gente precisa pensar em relação a tudo isso, tá? E aí, a gente traz esse artigo que fala muito bem sobre isso, né? Que são ali os 100 dias, os 100 anos do fluxo nutricional, né? Que a gente tem ali, ó, um pai, né? A transgeração, né? Transgeracional de doenças que vem, então, até hoje, né? Até a gente efetivamente fazer com que forme a pessoa. Então, quais que são ali, né, as pessoas que são importantes para tudo isso, nesses 100 dias de fluxo nutricional? Então, a gente tem os avós, né, que doam os genes, os pais que doam os genes, né, para que a gente tenha, então, aqui essa genética, através dessa genética toda da criança, né, da alimentação, a gente tenha, então, uma melhor geração, né, que é isso que a gente precisa entender. E a nossa preocupação, ela não deve ser pontual e centrada apenas na figura materna. A gente tem que pensar que existe tudo isso aqui envolvido, né, para que a gente entenda quais são efetivamente os principais fatores de risco que a gente tem, né? E aí, a gente precisa entender que o papel do pai hoje, né, e da mãe, os dois são importantes, né? Quando a gente pensa... Porque hoje eu posso dizer que eu tenho muitos pais que vêm ao consultório, mas antigamente era só a mãe que vinha para... eu quero engravidar, e dela vinha para fazer uma dieta para ela engravidar. Só que acontece que a gente tem que modular também os genes dos pais, né? Porque se o pai doa o gene, os avós doam os genes, todo mundo, tanto pai quanto mãe, precisam fazer essa modificação de expressão genética. Por quê? Porque variabilidade genética não muda, mas a gente pode mudar condições que são favoráveis para melhorar o ambiente em que esse bebê vai nascer.
que é através da alimentação, através de um sono melhor, de meditação, de menos estresse, de diminuição de disruptores endócrinos, né? Que a gente vai ter, então, utilizando menos metais pesados, então, através dos alimentos, né? Através de comer alimentos que são orgânicos, através de utilizar menos shampoo, sabonete, creme, todas essas coisas que tenham parabenos. Então, tudo isso vai melhorar e favorecer a condição epigenética para essa criança nascer, tá? E aí, a gente tem o artigo que ele fala exatamente isso, né? Que é a nutrição através desses primeiros 1000 dias. Então, quais são os principais fatores, né, que originam essa obesidade nessa criança, né? E aí, a gente tem aqui um quadrinho que nos mostra, né, os principais fatores de riscos, né, nos primeiros 1000 dias de desenvolvimento de obesidade infantil. E ele nos mostra diversos fatores, que é os 1.100 dias, que é os 90 dias lá, né? 90 dias da parte de fertilidade, que a gente tem que fazer toda a modificação de expressão genética para gerar óvulos e espermatozoides sadios. Então, repor, né, todos os nutrientes que são necessários tanto para o pai quanto a mãe, equilibrar todos os hormônios, fazer uma dieta adequada, atividade física, tudo isso. E aí entra no momento da gestação, que são os 280 dias, e depois mais 365 dias do primeiro ano de vida e os outros 365 dias do segundo ano de vida. E aí a gente tem esses 1.100 dias que são os principais, né, de uma vida, onde a gente pode fazer essa prevenção da obesidade. Porque depois dos 2 anos de vida de qualquer ser humano, ninguém previne mais nenhuma doença. A gente trata doenças, tá? Prevenção de doenças a gente faz até os 2 anos. Por quê? Porque a gente tem uma série de coisas que estão ligadas a isso, né? Como o IMC da mãe, né? O IMC da mãe pré-gestacional, o excesso de peso dessa mãe que ela ganhou na gestação, as diabetes, né? Tipo 1, se essa mãe já veio com essa diabetes, a genética, né? Fatores predispostos, então, que são essas variabilidades genéticas que não mudam. Depois a gente tem o primeiro ano de vida, que o importante, né? O que a gente tem, que é as fórmulas infantis que são colocadas na alimentação, né? Na amamentação da criança, em vez de tentar mais fazer uma amamentação exclusiva, logo se desiste e começa nas fórmulas, né? E aí tem uma aceleração de curva muito alta, tem um ganho de peso muito alto, tem um consumo energético de leite muito alto, um alto consumo de proteína. Mais à frente a gente vai ver algumas coisas relacionadas a isso, e uma alta concentração também de gordura, né? De poliinsaturados. E aí a gente tem algo que é muito importante, que é aqui, ó, dos 6 aos 2 anos, né? Dos 6 meses aos 2 anos, que é o ganho de peso muito rápido dessas crianças, né? Por quê? Porque começam a introduzir alimentos que, na verdade, não deveriam de ocorrer nesse momento. A gente tem uma introdução alimentar que foi antes dos 6 meses, então quando é antes dos 6 meses, principalmente se eu coloco glúten na alimentação, eu potencializo diabetes tipo 2, tipo 1, né? Na primeira infância. Se eu coloco sal antes de 1 ano, eu potencializo o risco de doenças que são ligadas à insuficiência renal, né? A hipertensão na primeira infância. Então, eu tenho muitas questões que são ligadas a isso, né? Que esse alto consumo proteico, que também faz disfunção renal. Então, a gente precisa cuidar. Por quê? Porque
os rins dos bebês, eles não têm capacidade de filtração glomerular. Então, não tem como eu dar uma proteína mais do que 10% de um bebê até 1 ano e de até 3 anos eu passar de 15%. Eu não posso passar de 15% de proteína. Eu tenho que dar o quê? Mais carboidrato, mais leguminosas, verduras, legumes, né? Para compor essa alimentação toda. E uma microbiota intestinal que já vai estar prejudicada, um microbioma intestinal prejudicado. Por quê? Porque colocou alimentos industrializados, colocou açúcar antes do tempo. Só para vocês terem uma noção, o que a gente tem hoje, né? O consumo do... Eu não tô vendo nada, tá, gente? Então, assim, se alguém tiver que me mandar alguma mensagem, as meninas mandem pra mim pelo WhatsApp, porque eu não consigo enxergar nada aqui, se tá aparecendo, se não, se é a minha voz. E aí, o que a gente tem? A gente tem hoje crianças a partir de antes de 2 anos comendo açúcar. Sendo que a gente tem que o açúcar ser ingerido a partir dos 2 anos até os 18 anos, 25 gramas dia. O que é isso? Uma fatia de bolo, né? Um chocolatinho de 30 a 40 gramas ao leite, que uma criança pode comer no máximo por dia, a partir dos 2 anos. E o que está acontecendo? Um excesso de calorias, né? De biscoito recheado, de bolacha, né? De bolachinha Maria, leite, essas coisas todas. Produtos industrializados com alto teor de açúcar e de gordura, pela palatabilidade, que é muito melhor, é muito mais fácil. E os pais não pensam que descascar, né? Desembale menos e descasque mais, né? Esse é o ideal. Porque uma criança, ela pode ingerir, a partir de 2 anos, o máximo de 100 calorias de açúcar, né? Que é esses 25 gramas, que dá aproximadamente 6 colherinhas de chá niveladas. E está acontecendo muito alto o consumo de açúcar antes do tempo, né? E aí a gente tem um aumento de doenças infinitas, né? Quando a gente fala de disfunção, né? De obesidade, de sobrepeso, de diabetes, e aí por aí vai. E aqui eu mostro para vocês e comprovo efetivamente, né, que os efeitos, né, de uma obesidade materna através dessa função aqui placentária, né, e do feto. Então a gente tem aqui que nos mostra possíveis disfunções placentárias, né, que seriam uma das hipóteses para o excesso de peso ao nascimento. Por quê, gente? Uma das coisas que a gente precisa entender, né, que a placenta, ela tem que fazer a sua função de trocas, né, efetivas para ajudar no crescimento fetal. E assim, ela vai fazer o que? Ela vai liberar nutrientes que não são os nutrientes que deveriam de ser, para que esse feto consiga ter uma saúde adequada e nasça bem, né? Ele vai receber estímulos, sim, através, né, do líquido amniótico, através da alimentação do líquido amniótico, ele vai se alimentar, só que vai ser totalmente inverso daquilo que ele realmente necessita. E aí a gente tem outro artigo também que fala, né, da adiponectina na gestação e a sua relação com o estado nutricional materno-fetal, né, materno e o peso fetal da mãe. Então a gente tem aqui uma mãe, né, o que é essa adiponectina, então? Ela é um hormônio, né, uma proteína que ela modula, né, o processo de vários processos metabólicos que a gente tem, incluindo a regulação de glicemia, o metabolismo, né, dos ácidos graxos. Então, ela exclusivamente é secretada no tecido adiposo. Então, ela vai ter efeitos opostos sobre o crescimento. Por quê? Porque a gente tem um hormônio proteico que faz um papel, né, de efeitos metabólicos que podem causar diabetes tipo 2, obesidade, síndrome metabólica. E quando ele faz o efeito inverso, ele vai fazer todo o oposto sobre o crescimento do feto. E aí a gente precisa começar a entender por que
muitas mães também, né, que gestam bebês e estão obesas, os bebês não nascem tão grandes, ou aquelas que os bebês nascem macrossômicos e cheios também de problemas, né, com diabetes já nascem, né, as crianças, e muitos também têm até uma hipoglicemia. E aqui a gente vê, né, que então, mães saudáveis, a gente tem uma concentração de adiponexina inversamente proporcional ao nascer. E aqui a gente tem, ó, totalmente diferente, que mães diabéticas e obesas, a gente tem uma menor concentração que promoveu maior peso ao nascer. Obviamente, por quê? Porque a gente tem um excesso, né, de alimentos que não são os que fazem a modulação e a modificação de expressão genética, e, consequentemente, essas crianças vão ter prejuízo no seu crescimento, né? Aí a gente tem um outro artigo aqui que mostra, né, a resistência da insulina materna, né, onde a obesidade é esse mecanismo, que é uma consequência. Então, o que a gente tem, né, que a gente fala de insulina? Primeiro que a mulher, né, quando está gestante, ela já tem uma insulina, ela já é uma insulino dependente, uma resistente à insulina, porque ela tem um aumento de insulina no seu organismo circulante, né? E aí, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar com alimentos com baixo índice glicêmico, né? E balancear aquilo que as mães também estão comendo. E não quer dizer que ela não vai mais comer nenhum tipo de açúcar, que ela não vai comer nenhum chocolate ou enfim, nada, mas é que a gente tenha em contrapartida um balanceamento da alimentação dessa mãe. Porque se a gente não começa a fazer isso, a gente faz prejudica, né, essa criança a futuras obesidade ao nascer, né, uma criança diabética, e obesidade também na primeira infância, por não cuidar da alimentação, tendo resistência à insulina, e muitas vezes também acontece no momento, né, em que faz o teste de glicose, né, na 24ª, 26ª semana, a curva, e aí descobre uma diabetes gestacional. E a gente precisa entender que mulheres que têm diabetes gestacional, tá? Na gestação elas têm que cuidar sempre o resto da vida da alimentação. Porque após o nascimento, as pessoas acham que volta ao normal, mas o seu organismo já puxou esse gatilho e ele fica ali, né? Então a variabilidade genética dela já não vai mais mudar. E se ela continuar com uma alimentação errada, daqui 5, 10 anos, essa mulher ela é uma diabética tipo 2, tá? Então isso também é algo que a gente precisa verificar. Aqui a gente tem o microbioma, né, que herdamos versus o microbioma obesogênico, né? E a gente mostra, então, uma mulher, né, com a microbiota, né, as bactérias boas, né? E algumas delas ali, né, que são as ruins. E quando ela fica gestante, isso passa através, né, do intestino líquido amniótico para a criança. Essa criança, com certeza, vai ter uma saúde metabólica ok. E a mãe, que é obesa, que tem, né, o intestino com bactérias maiores, né, ruins, que vão ocasionar essa gestação ainda, né, mais pior ainda a condição favorável do ambiente, essa criança possivelmente vai ter uma criança obesa, né? Então a gente proporciona através também da microbiota e o fator de crescimento, né, de obesidade e de uma criança saudável, tá? E aí a gente começa a olhar para tudo isso e fala assim, meu Deus, mas por que, né, que as pessoas então não começam a pensar que lá desde a pré-concepção elas têm que elas têm que entender que tem sim que cuidar e que tem sim que a gente precisa levantar a bandeira do aleitamento materno, né? Por quê? Porque ela é a maior prevenção que a gente tem da obesidade. Primeiro que ele é reconhecido o alimento mais adequado, né, do mundo, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa
estabelecer isso, né? E levantar a bandeira e levantar a rede de apoio mesmo, né? E aqui fala, né, que representa experiências nutricionais mais precoces do ser humano, né? Dando continuidade à nutrição intrauterina. Porque a única composição única entre nutrientes e compostos bioativos vão atuar sobre o crescimento, diferenciação e a maturação funcional de órgãos específicos, afetando vários aspectos de desenvolvimento infantil. E aí, a gente precisa entender, né, que efetivamente o leite materno, ele é sim o melhor alimento, né, e que ele sempre vai ser o melhor. E que nós precisamos saber também incentivar tudo isso, né? Para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, o tempo total, né, de ideal de aleitamento materno, né, seria 342 dias, né? Mas a gente tem aí 54,1 dias, né, de aleitamento materno. E a gente tem aí uma pesquisa que a professora Mônica fez, de 23 dias. E a meta, pelo menos, né, do Ministério, da Organização Mundial da Saúde, seria os 180 dias. E aí a gente começa a entender o descompasso, né, e o reconhecimento dessas inúmeras vantagens que a gente tem, né, da mãe, de família, de baixa adesão, dessa prática. Então, aonde que está essa família, né? Onde está essa rede de apoio que precisa realmente apoiar essa mãe, mostrar para essa mãe o quanto que é importante, né? E encorajar, porque assim, o que mais a gente vê a gente tá com... o que mais a gente vê hoje é os pais, né? Ai, não deu, desiste, dá mamadeira, dá fórmula, faz o que quiser e acabou. E não, a gente precisa entender que precisa existir uma rede de apoio, que precisa existir pessoas que a mulher precisa disso, porque é um momento no puerpério, principalmente, que é muito fragilizado, né? E que se não tiver uma rede de apoio, se não tiver alguém, né, para apoiar e fazer tudo isso, a mulher vai desistir. E daí os ganhos, né, os prejuízos para a criança e para a mãe também vão ser enormes, né? E a gente precisa entender que há sim, né, uma diferenciação do leite materno contra essa proteção, né? Essa obesidade infantil desses primeiros 1000 dias, né? E o que nós profissionais, né? Ou quem não é profissional ainda que vai ser, que a gente precisa saber, né? A gente precisa entender que o estado nutricional da mãe influencia diretamente na composição materna, tá? Então, assim, a gente tem vários estudos hoje que falam, né? Da composição dos leites, né? Em relação à crononutrição do leite materno. Então, aquela mãe, né? A criança, o bebê, ele nasce sem saber o que é dia e o que é noite. E por ter a luz do sol e a luz do dia, ele começa a fazer a regulação, né? Dos seus hormônios, né? Tanto da melatonina quanto do cortisol. E ele começa por esses hormônios, porque começam a ser produzidos, né? Através desse leite da mãe, ele começa a entender o que é dia e o que é noite. Então, olha o quanta coisa é importante, né? Desde saber, de estabelecer o ciclo circadiano, essa mãe também passa isso para esse bebê. E os bebês que tomam fórmula, eles demoram muito mais tempo, porque para eles entender efetivamente o que é, hoje tem umas fórmulas também, mas a gente ainda não tem aqui no Brasil, que é de fórmula com melatonina e fórmula pro dia e fórmula pra noite, né? Então, a gente tem níveis diferentes também de vitaminas, de minerais no leite materno, que não tem de dia e que tem de noite, né? E aí, ajuda também, inclusive na composição do leite, que os hormônios, né, a melatonina, a leptina, esses hormônios que vão ajudar, né,
na saciedade, nessa autorregulação do leite materno também, para diminuir, né, essas questões de obesidade, elas precisam também ser pré-estabelecidas. E aí a gente consegue ver aqui, por exemplo, também nesse artigo, que mostra, né, em relação aos oligossacarídeos, né, e a gente tem aqui o IMC versus a composição do leite, o que vai em cada uma dessas mães, né, e a associação relacionada desse pós-natal, né, dessa mãe com o corpo, né, o IMC da mãe. E aí ele nos mostra aqui um aumento muito significativo, ele mostra, né, a significância dele, incrível quando a gente fala em relação a isso. E aí, quando a gente mostra aqui os aminoácidos, né, que há uma ocorrência maior entre o IMC e a composição do leite de obesidade infantil quando se tem mães de filhos obesas, né? Então, isso a gente também precisa entender que não é bonitinho e saudável um bebezinho, ai, gordinho, né? Cada um tem os seus, como é que fala? As suas variabilidades genéticas, né? A gente tem os nossos genes, né? Então, às vezes vem pais e mães que estão apavorados, né? Estão amamentando, o bebê não tá ganhando tanto peso, mas ele tá crescendo. Então, a criança, ela não é um ponto na curva. E sim, ela é uma criança em que ela vai se desenvolver, obviamente que ela não pode ter uma diminuição de peso muito drástica, né? E sim, ela pelo menos se manter. E aí, essa criança, ela está evoluindo bem. Ao contrário do que a gente olhar para uma criança que está tomando fórmula. E aqui eu trago isso, né? Então, o que a gente tem aqui relacionada, né, a essas questões? A gente tem, através do leite materno, né? A gente tem aqui um aumento, né, de lactase, né, do leite, né, de oligossacarídeos. A gente tem diferenças, né, de energia, de metabolização, do ciclo de Krebs, né, muito mais lipídios, né, no leite, que isso é a gordura do leite, que é extremamente importante para esse bebê e que não vai correlacionar com nenhum tipo de doença, né, que seja crônica não transmissível. Em contrapartida, o que a gente tem quando a gente oferece uma fórmula infantil? Um aumento de GF1, né, uma multiplicação de adipócitos, um aumento de proteína, ocasionando, então, aqui, né, podendo ocasionar uma insuficiência renal, né, então a gente precisa cuidar dessas questões. A gente tem aqui um aumento de lipídios que não são, né, os lipídios que precisam de ser, né, em relação a essas fórmulas, né, e em relação ao leite materno, e que aí a gente vai ocasionar, provavelmente, uma obesidade infantil, porque a gente está elevando, né, aumenta a ingestão proteica, aumenta a obesidade infantil na primeira infância, tá? E aumenta também os riscos de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, como síndromes metabólicas. Então, a gente precisa entender que tudo isso está interligado também. A gente tem aqui algumas fórmulas, né, que estão sendo mudadas, né, em comparação com algumas outras fórmulas, tá? Proteína do leite, mas não da carne de vaca, aumenta a concentração, então, de IGF-1 e IGF em crianças de 2 a 5 anos, e o aumento da ingestão de 400 ml de leite por dia, de 200 para 600, se associa, então, a um aumento, né, dessa elevação e aumento dessa obesidade, tá? Então, isso a gente também precisa entender que quando a gente pensa em relação a isso, a gente também tem que entender que isso também ocasiona tudo isso, né? E por isso que eu falo que o aumento da proteína, ela também ocasiona essa obesidade e não tem como filtrar o tanto de proteína que muitas fórmulas são feitas, tá? Por isso que tem que escolher muito bem a fórmula que vai dar para o bebê. E aí a gente tem a questão, né, da modulação gênica do FTO, que a gente sabe que é uma proteína, né, da obesidade,
e que ela, então, faz um efeito protetor aí, o leite materno, contra, então, esse gene, né? E o que ele faz, na verdade, quando a gente fala aqui, né, de amamentação, ela pode reduzir o gene ligado a essa obesidade, né? Ele nada mais é que ele nos mostra que tem uma correlação desse gene com a obesidade, né? Quando relacionada a esse fenótipo de gordura. Então, aqui ele nos mostra também, ó, nesse artigo, que o estado nutricional da mãe e ingestão de fitoquímicos pela mãe regulam a expressão de microRNA 29, tá? E aí, a gente tem o que aqui, né? Peraí, gente, tomar uma água. A gente tem também que esse gene ele carrega algumas questões que são interligadas quando a gente fala, né, de obesidade, que são extremamente importantes, tá? Então, a gente precisa ter essa transcrição e entender que epigeneticamente o leite materno, ele vai fazer, sim, essa diminuição de doenças crônicas não transmissíveis quando for ingerido através da alimentação da mãe, alimentos que são essenciais para o bebê e também para a mãe, tá? E aqui, né, para a gente trazer um pouquinho dessa epigenética que eu falei desde lá do começo, né? Então, a gente olhar para esse quadro e trazer aqui, né, essa questão aqui da pré-concepção até a gente chegar à vida adulta, o quanto que é importante essa pré-concepção para a gente fazer, então, toda essa mudança de expressão genética, né? Por quê? Porque a gente aqui no quadro mesmo, ele nos mostra, né, que a gente tem fatores epigenéticos e genéticos, né, da nossa que são relacionados a gente, até a nossa vida adulta. E se a gente fizer essa modificação, que nem tá aqui no começo, levando em consideração, então, o ambiente em que a gente mora, né, o estresse que a gente tem, a alimentação, né, a questão do sono, a questão de diminuir vários tipos de produtos que a gente usa, aumentar o consumo de orgânicos, né? E levar em consideração tudo isso, a gente vai ter muito melhor oportunidades, né? Tanto para essa criança que vai ficar, né? Que eu sempre falo que é uma prevenção de doenças crônicas não transmissíveis que vai nutrir com amor as futuras gerações. Então, a gente rever esses conceitos e entender que isso efetivamente é importante. E por isso que eu falo que estudar a área de saúde materna infantil, ela é extremamente importante. Por quê? Porque a gente vê que o começo da vida é o começo de tudo. Então, eu tenho que pensar que, em relação a tudo isso, se eu começar a entender que eu preciso fazer todas essas questões de prevenção antes mesmo de pensar em engravidar, eu vou prevenir até, né, outras gerações. Então, isso também é muito importante a gente pensar, tá? Uma das coisas que eu queria falar pra gente acabar aqui é que tem uma frase que fala assim, que o gene, ele carrega a arma, mas nós é que puxamos o gatilho, né? Então, quando eu falo de modificar a expressão genética, é tudo isso. E outro recado que eu queria deixar aqui para vocês é que vai ficar tudo bem, né? Quem puder ficar em casa, que fique. Quem puder se cuidar, que se cuide. E também que cuide dos seus. Obrigada, gente. Vou abrir agora para a gente poder conversar aqui e eu ver o que vocês estão falando, tá bom? Acho que deu. E aí, gente? Escrevam. Alguém tá ouvindo, me escutando? Tudo ok?
Não sei como fazer. Tô aqui esperando para alguém falar, para eu ouvir. Ouvir não, né? Mas vocês digitarem aí no chat para eu saber se alguém tem perguntas. Pode mandar aí aqui no chat que eu vou respondendo vocês também. Oi, gente. É bom. Sim, Renata. Eu imagino. A gente tem muitas questões que são muito importantes quando a gente fala, né, de atender criança, né, principalmente nessa idade, em que o que a gente pode fazer para melhorar, né? Mas uma das coisas que uma das coisas que vocês estão me vendo? Uma das coisas que é bem importante, que a gente precisa pensar, né, em relação a como que a gente vai proceder em relação a tudo isso, né? Quais que são as estratégias que a gente vai utilizar para ajudar, né, essa mãe, essa família, essa criança, porque hoje as pessoas elas colocam muito, né, a questão de botar o peso na criança, né? Mas uma das coisas que a gente precisa entender é que as crianças, muitas crianças mudam as famílias, né? E isso é muito importante também. A mãe está grávida novamente 10 acima, esse bebê bem grande, chances de passar pelo mesmo histórico. Com certeza, gente. Isso a gente vê sempre, né? Mas eu acho que essa aula hoje deu para esclarecer bastante coisa, né? Trouxe bastante questões importantes que são de grande valia, assim, para a gente rever também os nossos conceitos em relação à obesidade hoje, né? O que está acontecendo, os dados atuais também e o que a gente pode melhorar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que vocês, para quem esteve aqui, né? Esteve aqui hoje, então, a gente está dando esse desconto de 50% na matrícula da pós-graduação, né? Para que comece agora dia 23 de outubro, tá bom? Vocês podem ir nos acompanhando nas redes sociais, né? No Instituto Ciclos, @ciclosensino, e também podem estar acompanhando o meu Instagram, né? @carolbandeira, 2Bs, _. E qualquer dúvida podem mandar também e-mail pra gente ou mandar também um direct pelo WhatsApp da Ciclos, que a gente também vai conversando com vocês, tá bom? Um grande beijo, obrigada e até mais.